Olá, pessoal. Hoje eu estou num cenário novo porque minha perna tem que ficar esticada. Eu traumatizei o joelho com atividade física e estou em processo de reabilitação. Então, para não deixar de gravar, a gente está nesse cenário novo. Mas vamos lá. Eu quero trazer um tema para vocês hoje interessante. O mote seria: todo o processo psicoterapêutico dá certo? É o título do nosso vídeo. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Temos um centro de formação para terapeutas de família e casal. A gente traz aulas ao vivo, trabalhamos com tríplice chave de leitura. O aluno pode optar por fazer estágio com supervisão. Então, a gente se dedica exclusivamente a ensinar e aprender. A nossa proposta é trabalhar com o processo de aprendizagem do aluno na clínica de família e casal. O tema de hoje é: todo processo na clínica de casal, psicoterapia de casal, tem um bom resultado? Não, né, gente? E eu vou falar aqui para vocês um caso recortado, naturalmente com questões alteradas, mas o importante é o contexto do caso para vocês entenderem quando acontece um exemplo de caso que não dá certo. O casal entrou na terapia, ficou alguns meses, trouxe um determinado conteúdo, as profissionais trabalharam bem, tiveram supervisão, tudo da forma mais coesa possível, mas o trabalho não deu certo. Então, qual é o contexto? Um casal casado há 20 anos, então eles têm um período já longo de relacionamento, tem um filho jovem, em torno de 15 anos. Agora, a característica do casal é um casal que tem pouca intimidade. Intimidade subjetiva. Eles conversam pouco no dia a dia. Eles levam a vida, constituem família, pagam as contas, mas existe um grau de insatisfação presente, mais em um do que em outro, né? Frequentemente é assim. Mas é um grau de insatisfação que chegou um determinado momento, um deles falou: eu não quero mais continuar casado, e eles então iniciam o processo psicoterapêutico. Então eles chegam com essa queixa: vamos nos separar? Interrogação, tá? Um deles quer se separar, o outro não quer se separar. Esse que quer se separar, ele apresenta naturalmente vários elementos justificando o motivo da separação, e naturalmente são elementos que foram construídos, foram vivenciados a longa data, né? Não é agora. Mas agora ele resolveu levantar essa bandeira da separação. O outro que não quer se separar, ele não reconhece o que o primeiro fala. Por exemplo, o primeiro fala assim: você não me escuta, nós passamos por dificuldade, você não me valorizou, eu passei por dificuldades pessoais, você não me escutou. Então, na verdade, eu nunca estive casado. O que eu quero agora é simplesmente consolidar, confirmar uma situação que foi a minha situação ao longo de 20 anos. Essa é a fala do primeiro. O segundo rebate, isso é importante. Rebater é justificar, é dizer: não, você nunca falou. Aí começou o jogo de bola. Eu te falei da minha dificuldade. O segundo fala: você nunca falou. Então, o segundo começa a rebater as questões que o primeiro traz como justificativa para se separar.
Gente, esse ponto de rebater é um ponto importante para nós que somos profissionais entendermos um pouco que lugar que esse casal está vivenciando a experiência do cotidiano, da conjugalidade. É um lugar projetivo. Que é isso, Denise? É o lugar de, bom, se você falou, você me desculpa, eu não escutei. Ou eu não entendi. Ou sim, eu me recordo dessa fala e eu tentei te ajudar, mas talvez eu não tenha conseguido. Isso não aparece. Não aparece um reconhecimento da necessidade que o outro está falando. Aparece um rebate, uma justificativa. Não, você não falou. E se isso é frequente no processo psicoterapêutico, nós que somos profissionais vamos começar a entender que esse rebater, esse jogo de bola para cá, bola para lá, é um jogo de material projetivo e material que indica para o profissional que o casal vive, como eu iniciei o vídeo, em ausência de intimidade. Eles pagam as contas, eles têm filhos, eles têm casa, têm bens, mas não têm intimidade, não têm o reconhecimento da alteridade. Vamos falar que essa ausência de reconhecimento é de ambas as partes, tá? Então, deixa eu só puxar aqui a sequência do caso. No processo psicoterapêutico, as profissionais identificam essa dinâmica, que já é uma dinâmica da ordem da defesa, tá? De cada um. Subjetivamente, cada um está defendido no sentido de não dialogar, não comunicar, não entrar numa que eu chamo de engrenagem conjugal, tá? Eles estão defendidos, se atacando. Há um ataque, mas não há um diálogo. Não adianta, gente, eu sempre falo isso, falar assim, tem que dialogar, tem que falar, não adianta. O processo psicoterapêutico não é da ordem da psicodidática, é um outro caminho que a gente precisa fazer. Então, não adianta dar essa instrução, tá? Então, as profissionais foram lentamente tentando ajudar o casal a entrar num modo reflexivo, que é o formato de compreender cada um o que é seu naquele contexto que eles trazem para a psicoterapia e também o que é seu no contexto do cotidiano. Então, o casal fala, o único horário que a gente conversa é aqui na psicoterapia, a gente não conversa em casa, que já é um bom sinal, mas também é um mau sinal. É sinal que eles estão por um fio, né? Se eles conversam 1 hora por semana, durante 20 anos eles fizeram o quê? Se eles entraram na psicoterapia agora. Cada um consolidou seu mundo subjetivo, conseguindo pagar as contas em comum, mas não teve um entrosamento conjugal. E na psicoterapia, eles falam assim, eu não vou falar, embora os profissionais buscassem, né, o modo reflexivo do casal, eles respondem assim, eu não vou falar porque eu não quero continuar casado, mais do que eu já falei, porque eu não quero dar munição para fulano de tal, porque tudo que eu falar aqui, a pessoa, né, o parceiro vai usar contra mim no dia a dia, porque é assim que o meu parceiro é. Então, eu não vou dar munição para ele. Ou seja, mais uma vez, as profissionais escutam especificamente de um elemento do par, dos dois, mas agora eu estou falando de um, que esse elemento está defendido. Eu quero me separar, eu já falei por quê, e eu não preciso ficar justificando mais coisas, não preciso falar como eu me sinto vendo meu parceiro do jeito que ele tá, porque ele tá sofrendo, ele tá com dificuldade, ele não tá aceitando, ele tá querendo uma chance, eu não preciso nem falar como que eu tô me sentindo, eu não quero me sensibilizar. Essa que é a palavra. Eu não quero me sensibilizar,
porque o processo psicoterapêutico é um processo que vai buscar essa sensibilização. E o nosso cliente fala, eu não quero, tá? Então, os profissionais precisam andar no limite, na condição que o cliente apresenta. Então, ele apresenta uma posição defendida no ponto de eu quero sair desta casa. E o outro, sensibilizado, um tanto quanto surpreso, né? E como o casamento é de dois, não tem como o outro continuar casado, sendo que o primeiro está decidido a se separar. Então, a gente está frente a um colapso na relação conjugal. E aí, eu comentei com as meninas na supervisão, olha, vocês foram bem, a gente está fazendo supervisão, vocês estão bem encadeadas, estão bem coesas frente ao material que o casal traz para a psicoterapia. Agora tem um ponto que a gente tem que considerar. Esse casal é o mote do nosso vídeo. Não entrou em processo psicoterapêutico. O que é entrar num processo psicoterapêutico? É entrar no modo reflexivo. É fazer uma reflexão. Eles podem até se separar, mas é fazer uma reflexão sobre como eu fico frente à separação, estando surpresa com essa separação, e o outro poder dizer como se sente frente à surpresa do primeiro, e a recíproca, né? Aquele que fincou o pé que quer se separar, poder dizer da sua condição, das suas, inclusive, vulnerabilidades, inclusive da sua urgência em se separar, porque essa urgência também é um sintoma. É como se eu não sair correndo por aquela porta agora, eu vou morrer abafada dentro desse quarto. Isso é uma urgência, tem que ser agora, tá? Não dá para fazer reflexão, isto é um sintoma. Só que esse sintoma, ele foi percebido pelas profissionais, mas ele não foi vivenciado pelo casal. Por quê? Por causa do modo defendido que o casal se encontrava. Então, esse modo defendido é uma forma do casal não entrar no modo reflexivo, que é o processo psicoterapêutico. Bom, quando eu falo o casal não entrou no modo reflexivo, uma das minhas alunas me faz a seguinte pergunta: Denise, eles não entraram no modo reflexivo porque eles estão muito polarizados, um quer se separar e o outro não quer? Não, não é por isso. Não é por isso. O casal não fez o processo que a gente chama transferencial com as profissionais. Eu posso falar em outros vídeos melhor como acontece esse processo transferencial. Mas basicamente significa que o casal aceita o convite das profissionais em pensar um pouco sobre si mesmo, nas posições que eles estão trazendo, nasquelas legítimas posições de cada um. Mas eles não querem fazer a reflexão. Eles querem arrumar uma solução. Agora, gente, como é que você arruma uma solução, sendo que um puxa o braço para um lado, o outro puxa o braço para o outro? Você vai romper o boneco, né? Que, na verdade, é se separar. E de uma forma pouco dialogada, frente à urgência de um deles. Então, houve, nesse caso, uma ausência do processo transferencial, porque o casal ficou orbitando na esfera exterior da problemática. A problemática não é exatamente se separar, mas é como resolvemos esse problema. Essa palavra como é importante, né? E eles não quiseram pensar no como. Eles foram atropelando-se um ao outro. Mas, na verdade, cá entre nós, o processo de atropelamento é um processo que já estava acontecendo há 20 anos. Eles não tinham intimidade. Então, é muito difícil, em 3 meses, 6 meses de psicoterapia, você conseguir mudar um modus operandi de atropelamento de um casal que vivencia aquele passar por cima do outro há décadas, né?
Vocês lembram que eu comecei o vídeo falando, você não escuta, eu passei por problema, você não escutou, o outro fala, você nunca falou. Tá vendo como é atropelado? Então, no processo psicoterapêutico, é de supor que é difícil, sim, esse casal mudar o jeito de funcionar, né? Embora as profissionais estivessem bem conduzidas ou bem conduzindo o processo. Então, fica para vocês um recorte bem interessante para a gente conseguir ver na prática como que nem todo processo psicoterapêutico dá certo. Dar certo não significa separar ou continuar casado, mas significa fazer reflexão sobre o processo, como eles estão vivendo. E isso não aconteceu nesse caso que eu estou trazendo. E não foi por falta de técnica, por falta de condição e maturidade das profissionais. Não foi por isso. Foi por dificuldade de acesso nesse casal que estava defendido e também defendido não por estarem polarizados, mas por terem construído um relacionamento em bases subjetivas com conflitos internos. Tanto é que um nunca legitimou ou reconheceu o outro. Entenderam? Fica para vocês a dica. Pessoal, estou aqui disponível para dialogar com vocês em relação a dúvidas que vocês tenham. Pode deixar por escrito aí no Instagram, no WhatsApp, que a gente transforma a dúvida num pequeno contexto teórico clínico.